Boa noite a todos. Graças ao Senhor, mais uma reunião na quarta-feira, perguntas e respostas com as nossas criancinhas. Então, Elton, a última reunião foi de hinos e versículos, né? Pegaram pesado aí com a gente. Hoje a gente veio aqui com as perguntinhas para eles. E aí tem uns níveis aí, né? Médio, fácil, difícil. Você já viu, né? Dei uma olhadinha aqui, mamão com açúcar eu não achei não, viu? Tá do jeito que João gosta, né? Pois é. Então, crianças, essas perguntas que a gente fez, a gente vai dar um tempinho para vocês, tá indo aí na Bíblia e dando aquela conferida rapidinho para ver se vocês descobrem as respostas, tá certo? E tem coisas aqui que a gente já viu em outras reuniões. Então, essa primeira pergunta aqui, por exemplo, eu classifiquei ela como média. Já foi um assunto que a gente estudou. Então, a primeira pergunta é: média. Quantas são as peças da armadura de Deus? Quem lembra quais são? Eu. Quem falou eu? Eba, Ana Júlia, vamos ver. Então vamos lá, Ana Júlia. Primeira da parte da pergunta: quantas são as peças da armadura de Deus? São 3. Certo, você disse que são 3. E você lembra quais são? São o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito. E aí, Welton? Eu vou pedir você para voltar à pergunta que Ludmila acabou de chegar, aí ela já também fica a par. Pronto. Só para a Ludmila também saber que Jubes já respondeu uma resposta aqui para essa pergunta. Quantas são as peças da armadura de Deus? Quem lembra quais são? A Ana Júlia já deu a resposta dela, e agora vamos ver quem é que mais vai responder aí. Sobe mais um pouquinho aí, por favor. Deixa eu ver se é eu que estou enxergando um pouco aqui. E isso vai. Pensei que tinha o corpo inteiro, mas só tem até a metade. Mas aí temos algumas, algumas dicas aí muito boas aí nessa imagem. Quem mais se arrisca a dizer? A primeira peça, são duas em uma, né, Eric? Isso. A primeira é quantas peças são, e a segunda, quais peças são. Então, a quantidade, a Ana Júlia disse 3. A primeira resposta, 3, né? Depois a gente vai tentar descobrir quais são as peças, mas primeiro a gente quer saber quantas. Quem mais queria arriscar? Quantas vocês acham que são? Essa passagem está em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, à Assembleia em Éfeso, exortando eles a batalhar em oração, e aí dá essa armadura de Deus aí para eles como é que fala? Para eles usarem, os santos em Éfeso usarem, tomarem posse dela. Peguei uma foto de uma outra armadura aqui para ajudar. Então, Ana Júlia falou 3. Vamos ver Moisés. Fica à vontade, Moisés. Para mim, irmão, são 6. Ó, dobrou. De 3 para 6. Ludmila acha que é 6 Eu também. posso falar quais são? Vamos lá, daqui a pouquinho, deixa eu ver. Eu já chamo você para falar. Então, alguém mais se arrisca a dizer quantas peças existe na armadura descrita lá pelo apóstolo Paulo em Efésios 6? Quantas peças? Não precisa dizer quais são ainda, só a quantidade. Ana Júlia acha que é 3, Ludmila e Moisés acha que é 6. Boa noite, Leones, também chegou aí. Ô, Elton, interessante que se a gente não prestar atenção, a gente passa despercebido em uma peça. Nós vamos lá ler direitinho, com calma, para a gente lembrar todas, viu? Porque eu mesmo acabo esquecendo.
Alguém mais arrisca dizer quantas peças são a armadura? Aí a gente tem uma imagem, né, de uma armadura de um guerreiro. Ele está vestido aí com uma armadura aí, tem algumas coisas aí nele, tipo uma espada na mão, tem um capacete, aí tem aquela parte ali que veste assim o peito, tem lá uma espada lá do lado lá, então tem coisas ali que ele está carregando aí, está calçado também, um tipo de calçado ali. É uma imagem que a gente conseguiu, mas lá em Efésios, o apóstolo descreve essas peças, né, do qual a gente devia se revestir, e tem um significado cada peça. Então a gente queria saber primeiramente quantas são essas peças que o apóstolo descreve lá. Alguém mais além de Ludmila, Moisés e Ana Júlia? Quer arriscar? Quer arriscar, João? Não precisa ter medo de errar. Oh, essa tá ótima, viu, Eric? Essa tá ótima. A gente sempre está aprendendo. Ó, a Ana Júlia esqueceu de um ali, daqui a pouco a gente lembra, Ana Júlia. Não se preocupe, a gente vai aprender todos juntos. Eu acho que ninguém mais quer arriscar, Eric. Então, o que que você acha? Vamos ouvir o que Moisés tem a dizer, que ele disse que tinha mais, que eu queria detalhar. Pode falar, Emily. Eu acho que são 3. Olha, então nós temos aí, ó, duas respostas com 3 peças, duas respostas, ou 3 com 6 peças. Acho que Ludmila, Moisés, não sei se teve mais alguém que falou 6, então parece que é. Se eu esqueci, me lembra aí. Então nós temos duas respostas que acham que são 3 peças na armadura. Duas respostas que acham que são 6 peças da armadura. Só de olhar assim rapidamente, a gente poderia contar só nesse guerreiro aí, ó. De um lado, como é o nome disso, Eric? Um escudo, né? Escudo. Ali do outro lado já tem uma espada, parece que ele está usando uma joelheira, aí ele está usando uma espécie ali de saia, uma coisa. É o cinturão. Ali, aí tem também uma bota que ele está usando, tem um capacete, então já vemos várias coisas ali. Não sei se essas que ele está usando aí, tá lá também onde a gente quer chegar, que é na passagem de Efésios. Pode ser que tenha aí, que é só uma imagem que a gente achou na internet, e quando a gente chegar lá no texto bíblico lá, onde a gente vai aprender realmente quais são as peças, o significado delas, não ter essas aí que esse camarada aí que a gente achou na internet está usando. Mas, digamos assim, genericamente a gente já conseguiu identificar aí várias peças ali nesse guerreiro aí. Valentina acha que é 5, então temos aí várias respostas boas, viu, Eric? Certo. Moisés, você disse que sabia falar quais eram as peças. Fala aí pra gente. Cinto da verdade, coração da justiça, coraça, na verdade, sandália da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Vou contar. Cinto, coraça, né? Sandália, você falou. 3. Falou escudo? Falou escudo, né, Moisés? 4, escudo, né? Sim, falei. Depois foi o quê? O capacete da salvação Capacete, e espada 5, do Espírito. e a espada 6. Então aqui nós temos 6 peças, segundo aí Moisés compreendeu aí lá da passagem de Efésios. E aí, Eric, será que Moisés acertou? Será que Ludmila acertou? Será que Ana Júlia acertou? Valentina? Então, como sempre, a gente vai descobrir qual que é a verdade. Como é que a gente descobre a verdade, Welton?
indo na palavra, Exatamente. conferindo como exatamente está escrito. Vou diminuir um pouquinho aqui para mim. Então, vamos lá, né, Welton? Vai lá, pode ir. Vamos contar aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Só uma coisinha aqui antes, Efésios 6, do versículo 13 até o 18, viu? Que é a resposta da pergunta. Então, vamos lá. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Esse cingir aqui com a verdade é o cinto. Então, vai marcando aí, Welton. Primeiro. Depois, vestida a couraça da justiça. Segunda peça, couraça. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. A terceira aí, o calçado. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Então, aqui é o quarto, né? Escudo da fé. Isso. E agora, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. Aí a quinta, né? Quinta, capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sexto. E, para quem não sabia, o versículo continua. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a sétima peça, a oração. E aí, Welton? Então, faltou uma aí, mas quem falou chegou perto, e foi bom, né? Porque abriu a palavra, foi lá ler direitinho, mas só faltou só essa última peça aí que, como eu disse no início, às vezes quando a gente está lendo, a gente passa despercebido, mas tem essa parte da armadura que Deus nos conferiu para a gente se livrar das tentações do inimigo, para a gente se proteger, estar equipado para poder bater de frente, né, lutar contra o inimigo. E eu queria aproveitar, porque eu tenho digamos assim, uma cola aqui que eu fiz. Eu acho que foi tirado de algum livro, provavelmente do irmão Bruce, que ele dá a explicação, e aí a gente consegue clarear um pouco assim, porque ele usa figuras aí, né? Ele está usando a figura de um guerreiro, ele está falando de uma batalha que a gente enfrenta, que é uma batalha não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nossa luta, né? Nossa batalha, digamos assim, nós somos guerreiros, nós não batalhamos contra carne e sangue ou contra pessoas. Eu não vou ficar batendo boca com um irmão lá da denominação que não entende. Eu não vou ficar batendo boca com, sei lá, uma pessoa que está me fazendo mal. Eu não vou ficar discutindo com um colega de escola que está me trazendo problema. Não é esse tipo de luta que o cristão trava. Se acontece essas coisas na vida da gente, e acontece, aí a nossa luta é de joelhos, orando, porque aí não é aqui na terra contra pessoas, é nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. Então a gente sabe que há seres caídos, né? Tem Satanás, tem os demônios e vários outros anjos caídos que estão todo o tempo, né? Nessa incumbência má de fazer a gente tropeçar, de fazer a gente pecar, de fazer a gente desanimar, de fazer a gente dar um mau testemunho. Então, eles vão tentar de tudo que é jeito, de várias as formas, né? De várias as formas. Então, para a gente vencer essa batalha, então a gente precisa usar essas
essas partes aí dessa armadura, que a armadura é uma só, né? Só uma armadura. Por isso que ele fala toda a armadura. A armadura é uma só que ela vem com partes, né? E cada uma delas aí representa uma coisa que eu queria ler aqui para a gente aprender junto. Então, quando ele vai falar da primeira parte, a armadura de Deus, né? Que é a primeira parte, cingir os lombos. Os lombos é a parte assim da cintura, né? Onde a gente tem esse jogo assim que a gente vira para lá, vira para cá, para frente, para trás. Então, essa é a parte dos nossos lombos. E esses lombos têm que estar cingidos. Cingir é firmados, bem presos, né? Vocês vão ver quando lutadores de boxe, por exemplo, de luta aí que passa na televisão, essas lutas, eles têm um cinturão, uma coisa assim que aperta assim, que dá uma firmada neles, né? Às vezes jogadores de futebol também, atletas costumam usar uma cinta elástica assim na cintura, porque deixa o quadril bem firme, ou seja, é pra gente ficar firme mesmo, né? Não ficar frouxo. Então, o cinto aí, cingir o lombo, é nesse sentido, é para que a gente fique firme. Mas que tipo de cinto? Ele usa a figura do cinto aí para cingir o lombo, mas é com a verdade. E aqui o irmão fala assim que cingir os lombos com toda a verdade, com a verdade é toda a verdade de Deus, lendo toda a palavra da verdade. Então é isso que vai deixar a gente firmado. Ou seja, a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Alguém vai chegar lá e vai dizer, mas isso é assim, eu aprendi assim, meu pastor disse que é assim, e alguém disse que é assim. Mas se a gente estiver firme, né, firmado na verdade, lendo a palavra de Deus, a gente vai identificar o erro e vai falar, não, assim não é. Porque lá em tal lugar assim, assado está escrito dessa forma, e a palavra de Deus diz que é assim. Então eu não vou me deixar enganar. Então, eu vou estar cingido, meus lombos, né, com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, primeiro equipamento aí dessa armadura é esse cinto aí, né, cingindo os vossos lombos, que é a verdade, com a verdade, né, que é nosso exercício de estar lendo a palavra de Deus e compreendendo, né, pela graça de Deus, entendendo os pensamentos de Deus, e não só entendendo, mas se exercitando em andar no que a gente aprende, né? Porque é nossa responsabilidade. Uma vez que a gente cruza com uma verdade que o Senhor nos revela, e a gente é responsável por andar nela. Então a gente tem que sempre estar nos exercitando. Às vezes a gente dá aquelas derrapadas, escapola um pouco, foge, né, de cumprir, mas sempre a gente deve julgar e confessar ao Senhor que errou, que fez errado, e fazer, voltar a procurar fazer corretamente. A segunda, aí, tá tudo anotado aqui, viu, crianças? É uma pesca. É a couraça da justiça, não é isso, Eric? Isso aí. A couraça da justiça, aqui o irmão fala que é andarmos moralmente em justiça. Então é nossa questão moral, né? É de como a gente age e reage neste mundo, em nossas circunstâncias cotidianas, né? Como é que eu faço na sala de aula, como é que eu ajo com meu professor, como é que eu ajo com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, como é que eu ajo com os meus irmãos em Cristo, né? Como é que é o meu testemunho, as coisas que eu ando vendo, as coisas que eu ando pensando, tudo isso aí é nós, como é que tá aí? Peraí. Vestir a couraça da justiça. E a couraça, essa parte lá da armadura que fica ali no peito, ou seja, onde protege ali o nosso coração, né? Então fala disso, porque do coração procede todos os males. Do nosso coração é que procede todos os males, o Senhor fala, né? Todas as coisas más. Então a gente deve proteger nosso coração, né?
para que não entre o que não deve, né? Então, e as coisas entram no nosso coração pelo que a gente olha e pelo que a gente ouve, né? Pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Então, deve estar protegido nosso coração, né, com a couraça da justiça. Segundo, agora o terceiro, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé aqui, o irmão fala que é fé na palavra, ou seja, responder com a palavra de Deus. Lembra quando o Senhor foi tentado lá no deserto? Satanás falava para ele assim, para que ele fizesse a pedra virar pão. E ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor estava respondendo ali com a própria palavra de Deus. Então, os dardos inflamados do inimigo são essas investidas de Satanás na nossa vida. Quando ele coloca dúvida, aí ó, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, ó, isso estava escrito em alguma porção ali do Antigo Testamento, né? Algum profeta escreveu, a gente não sei bem quem foi. Mas o Senhor responde aí, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Satanás tentar, aí tem outra tentação, o Senhor torna a responder com a palavra de Deus novamente, ó, está escrito, depois aí, ó, Jesus também, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra passagem que está em alguma porção lá do Antigo Testamento. Então, é disso que fala aqui o escudo da fé. Não é isso aí que eu estava falando? Isso mesmo. O Só escudo da fé. uma observação aqui, Welton, porque você está falando aí a respeito do escudo da fé, que a gente tem que estar firmado na verdade, para responder com a verdade, e nota aqui que nessa passagem Satanás também usou a palavra de Deus, né, Isso. contra o Senhor Jesus. Então a gente pode encontrar situações que pessoas podem estar tentando usar a palavra de Deus para poder distorcer, né, a verdade. Só que aí, quando a gente tem essa vivência com o Senhor, de estar sempre lendo a palavra, a gente vai conseguir nele discernir se aquela pessoa está falando a verdade ou se ela está tentando distorcer alguma coisa, como Satanás tentou fazer com o Senhor Jesus Cristo. E são várias situações em que ele vai tentar a gente também, lançando seus dardos inflamados, né? Ele vai dizer para vocês, ou para nós, que o Senhor não é bom, né, que o Senhor não está preocupado com a gente, que a gente está passando por problemas, porque o Senhor não está cuidando da gente. Então, são dardos inflamados que ele vai tentar colocar na nossa mente para desanimar a gente, para nossa fé ficar abalada, entendeu? Então, a gente tem que estar aí com esse escudo, né? Por isso que ele fala para usar toda a armadura de Deus. Porque se eu falar assim, hoje de manhã, hoje eu vou sair para trabalhar, vou sair para a escola, mas o escudo está pesado, eu não vou levar, não. Vou levar só o capacete e a espada. Vou deixar o escudo para trás. Aí vem um dardo desse aí e pode atingir a gente e a gente ficar confuso. Por isso que lá o apóstolo fala que a gente deve vestir toda a armadura de Deus. Não pode deixar nada para trás, não pode esquecer de nada. É toda. Tem quantas peças? A gente leu lá? 6, 7. Tem que pegar todas, digamos assim, né? Estou falando figuradamente, né? Vocês estão entendendo. Pegar todas as peças e usar para não deixar nada de fora, para não ser atingido. A mesma coisa é você deixar o capacete para trás, pode vir uma investida, né, contra a minha mente, né, contra a minha cabeça e me ferir. Então tem que ser toda a armadura. Se eu esquecer algum aqui, depois eu lembro. O outro, o escudo da fé.
Pode falar. Mais um exemplo aqui, ó, em Gênesis, quando Deus disse algo, Satanás distorceu ali o que Deus disse e confundiu a cabeça da mulher. Aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem e o mal. Ou seja, ele tentou aqui falar com a mulher, para persuadir a mulher que Deus estava escondendo alguma coisa. Deus não queria era que eles fossem igual a ele. Então aí, ó, a confusão. Justamente, e ele pode usar de várias artimanhas, porque ele é, digamos assim, ele é esperto, né? Satanás é um ser muito inteligente, então a gente nunca deve subestimar a inteligência dele. Ele vai usar de coisa assim que aparentemente não é muito má. Não, será que é isso mesmo? O pessoal, os irmãos falam que eu não posso fazer isso, mas eu não vejo mal nisso. E aí a gente acaba caindo se a gente não tiver, né, firmado na verdade aí, né? Bem, como é que fala? Dependente da palavra de Deus, para julgar tudo pela palavra de Deus, porque nós somos criaturas caídas e a gente tem a mania de querer fazer a nossa própria vontade, e quando a gente está com o desejo de fazer uma coisa, a gente conta uma mentira para a gente acreditar naquela mentira, para que a gente faça a nossa vontade. Então eu acredito naquilo que eu conto para mim mesmo, eu falo, não é tão ruim assim fazer tal coisa. Deus não está preocupado com isso. Então eu já conto aquela mentira para mim, acredito naquela mentira que eu estou contando para mim mesmo, porque eu estou com vontade de fazer aquilo, e aí acabo fazendo. Mas se eu fosse lá na Bíblia, conferir, falar, deixa eu ver o que o Senhor fala a respeito disso, ali a resposta já está ali para mim. E aí eu ia saber discernir a vontade de Deus, e aí eu ia falar, não, eu estou querendo fazer isso, mas Deus disse que não é assim que faz. Então, por isso que a gente deve sempre ter esse exercício. Não é fácil, mas a gente precisa, né, como cristãos, como salvo por Cristo, é exercitar. Exercitar é repetir, fazer sempre. Errou, faz de novo, até a gente ir ficando ali já num automático. Aprende já a fazer as coisas no automático, julgar, lembrar, procurar o versículo, perguntar ao irmão, perguntar à mamãe, perguntar ao papai, para que a gente consiga andar em conformidade com a vontade de Deus. Então, o outro se eu não pulei aqui, eu falei, vamos lá em Efésios, tá aí já. Você falou da couraça, falou Do escudo, né? do cinto, do escudo, faltou aí o calçado, né? Que é Então, o evangelho da... agora, o calçado... É que você pulou o calçado e foi direto pro Então escudo. tá, foi isso, Então, e calçados os pés na pregação do Evangelho da Paz. Aí o irmão fala aqui que esse calçar os pés é andar em paz, pelo que Deus já fez por nós. Ou seja, o Evangelho da Paz aí não é sair pregando o Evangelho e tal, não, mas é ter essa certeza da salvação, ter essa certeza que somos filhos de Deus e andar nesse mundo, né, com essa paz. Não a paz que o mundo oferece, assim, se tu ganhar muito dinheiro, tu vai ficar tranquilo, ó. Não se preocupa com nada. Se tiver doente, vai no hospital particular, paga lá não sei quantos mil, é internado no melhor hospital, fica em paz. Se tiver estressado, quiser passear, pega um avião aqui, vai lá para Paris, que tem dinheiro, fica lá uma semana, um mês, e fica tudo em paz. Não é essa paz que o Senhor tem para nós. A paz é saber que somos filhos de Deus, temos todos os nossos pecados perdoados, temos nossa entrada no céu garantida, né? Nada mais pode nos tirar nos arrebatar da mão do Senhor. Estamos garantidos, seguros, e só estamos aguardando ele vir ou ele nos chamar. Então, isso traz para nós paz, apesar das dificuldades que a gente vai ter aqui nesse mundo. Todos nós, né, vamos ter problemas nesse mundo. O Senhor falou isso, no mundo tereis aflições. Então vocês, crianças, à medida que vocês forem crescendo, já deve ter, né, na escola, com os coleguinhas, as dificuldades nas provas, começa, né, a gente já ficar assim um pouco angustiado, que tem que passar de ano, e às vezes a nota não está muito boa, e tem aquela cobrança. E à medida que vocês vão crescendo, as coisas vão aumentando, os exercícios, né, as dificuldades,
vão aumentando e vem trabalho e precisa fazer vestibular e estudar e aquela tensão de passar. Depois que passa, precisa arrumar um emprego e a concorrência no mercado de trabalho é grande, precisa se especializar e quando arruma um emprego a cobrança demais da parte dos patrões. Então, é a vida, né? Então, mas quando a gente olha para o lugar em que Deus nos colocou, tudo isso fica pequeno, né? Essas dificuldades, né, com o Senhor, a gente vai superando, o Senhor vai nos ajudando e a gente vai caminhando dia após dia, ainda que com dificuldades e exercícios que o Senhor permite em nossa vida. Então, essa é o significado da como é que é aqui mesmo? Calçado. O calçar os pés, né? Calçado aí, que a gente está falando, calçadas os pés na preparação do Evangelho da Paz. O próximo, eu já falei, o escudo da fé, né? Capacete. Agora, o capacete da salvação. O irmão fala que o capacete da salvação é proteger a cabeça, a mente, evitar maus pensamentos. De que forma? Lendo a Bíblia, se ocupando com as coisas de Deus, porque, já dizia o ditado, mente vazia, oficina do diabo. O povo diz, né? Então, ele fala aqui que o capacete, nessa armadura de Deus aí, serve para isso, para proteger nossa mente, né? Para a gente não ficar com nossos pensamentos soltos, pensando coisas, né, que às vezes vai nos contaminar, muitas vezes vai nos afastar, né, das coisas do Senhor. Então ele fala que a gente consegue isso lendo a Bíblia, tendo esse exercício de ler um pouco, meditar, né? Escolher uma hora assim do dia que está tranquilo, ou de manhã, quem gosta de manhã, de tarde, quem gosta de tarde, de noite, quem gosta de noite. Tirar sempre um tempo para meditar em alguma coisa, ouvir um vídeo de um irmão, aprender alguma coisa que tem dúvida. Deixa eu ver como é que é aquilo, o que significa tal coisa. Ir lá pesquisar, perguntar à mamãe, perguntar ao papai. Esse interesse. Depois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o irmão fala que essa espada do Espírito, ela é a palavra de Deus para ser usada em nós. Essa espada não é usada nos outros, né? Porque o guerreiro, geralmente, quando ele usa a espada, ele usa no inimigo. Ele usa num oponente. Só que essa espada do Espírito, ela é usada para cá. É em mim que eu uso. Ou seja, é a palavra de Deus usada em nós para julgar nossos pensamentos, nossas ações. Então, como eu estava falando, né? Se eu penso que tal coisa é tal coisa, antes de eu fazer tal coisa, eu devo ir na palavra de Deus, que é a espada, e pegar e aplicar a palavra de Deus em mim. Porque é a palavra de Deus que vai determinar se o que eu estou querendo, pensando, desejando é o certo ou é o errado. Nunca a gente deve confiar no nosso sentimento, porque o meu sentimento vai querer fazer. Se eu estou com vontade de tomar um sorvete, eu vou criar 1000 pensamentos, porque está calor, tem 15 dias que eu não tomo, já acho que já está bom, posso tomar. Só um exemplo, né? A gente sempre é assim, vai criando desculpas para fazer a nossa própria vontade. Mas digamos que tivesse um versículo lá na Bíblia, não tomará sorvete. Então, se eu pegasse a palavra e aplicasse em mim, fosse lá e lesse assim, ó, não tomará sorvete. Então, só um exemplo, né, criança? Não tem essas coisas na Bíblia. Então, eu já ia julgar, né, minha vontade e falar, mas o Senhor disse para não fazer. Porque a gente fica, assim, criando nossa mente situações para a gente validar a nossa vontade, né? É muito perigoso. Sempre a gente vai tentar fazer isso. Ah, mas fulano fez, não sei quem fez, e eu ouvi fulano dizer que não há mal nisso. Sempre a gente vai procurar um jeitinho. A gente é danado, né? Nossa carne é terrível. Um jeitinho para a gente fazer aquela coisa que a gente está com vontade de fazer. Por isso que nossa segurança para obedecer a Deus está na palavra dele. Então aí essa
espada do Espírito é para ser usada em nós mesmos. Sempre que a gente estiver querendo fazer alguma coisa e está em dúvida, nossa consciência fala assim, não está muito em paz com aquilo, né? Porque o Senhor fala também na nossa consciência quando a gente faz algo de errado, né? A gente, acho que eu derrapei nisso aqui, não era para ter feito assim. Então a gente deve ir e aplicar a palavra em nós para a gente assim conseguir andar de acordo com o pensamento de Deus. E A última peça aí, que é a oração. aí tem a oração, né, que o irmão fala que é a comunhão com Deus através da oração. É o que dará ao cristão o poder para andar em dependência ou obediência a Deus, né? Tudo isso aí, essas peças aí da armação, né, colocada em nós e aplicada na nossa vida prática, ela deve ser, digamos assim, coroada aí com a oração, para poder a gente ficar, né, como o irmão fala aqui, em comunhão com Deus, e isso nos dará poder para andar em independência e obediência a Deus. Tomei um tempão aí, mas ajuda a gente aprender um pouco mais sobre essas coisas aí. É muito bom. Muito boa explicação. E aí, crianças, eu acredito que com essa explicação do tio Elton aí e com a própria palavra, deu para a gente entender bastante, né? Sobre a armadura de Deus e o que, que a gente deve estar fazendo aí todos os dias. Sair de casa, em todos os lugares, estar levando essa boa palavra aí conosco para nos fortalecer contra o inimigo. Como vocês podem ver aí, o próprio exemplo que o Elton deu da espada do Espírito, que é para ser usado em nós, tudo isso aí é para a gente estar preparado para os ataques dele, porque ele é esperto, ele sempre vai querer dar um jeito de fazer algo conosco, né? O mundo está cheio das armadilhas dele, então, quando nós estivermos assim equipados, então nós temos aí do Senhor a força para poder resistir aos ataques dele. Então, vamos para a próxima, Elton. Vamos lá. A próxima é difícil, viu? Então, pergunta difícil para essas criancinhas. Então, vamos lá. Sabemos que as plantas precisam de água para crescer e ficarem vivas. A palavra de Deus nos mostra que nunca havia chovido até o dilúvio. Então, como nosso Deus e Pai fez para que essas plantas fossem regadas e sobrevivessem? E aí, o que vocês acham? Dá uma pista, Elton, de onde está? Bora, eles ajudaram nós na semana passada bastante, né? Vamos retribuir. Vou dar uma pista para vocês aqui. Ó. A resposta está em Gênesis 2. Se vocês quiserem dar uma pesquisada rapidinho para ver se vocês acham, a gente espera. E quem tiver alguma ideia e quiser já dar um chute aí, arriscar, pode colocar no chat ou abrir o microfone e falar. Vocês entenderam a pergunta, né? Se não, a gente pode repetir de novo. Pode falar, Jubes. Olha, eu tava lendo aqui, aí eu vi aqui, ó, no Gênesis 2:6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Que aqui em cima tá falando, no 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E aí, Elton? Será que é isso mesmo? No alvo, como é que fala? Certeiro. Certeira. Eu achei que estava difícil, mas acho que a dica ajudou bastante, né? Maravilha, Ana Júlia.
Certíssima resposta. Então, tá aí. Antes de... No princípio, não chovia. Então, um vapor de água regava a terra, né? Alguma coisa úmida ali, subterrânea, subia e umedecia a terra, por isso que as plantas, elas brotavam, né? E uma coisa interessante, o Elton, dessa época aqui do dilúvio, os homens, como não conheciam a chuva, é muito provável ali, quando Noé começou a falar da arca, que Deus ia mandar o dilúvio e que ia chover e tudo mais, os homens não acreditavam, porque eles não sabiam que era chuva, eles não sabiam, né? Porque Deus nunca tinha feito chover. Então, eles só conheciam, basicamente, isso aí, né? Que essa névoa que brotava. E aí eles ficaram, né, provavelmente ali, duvidando de Noé e não creram, né, no que Deus tinha falado através de Noé, que o socorro estava ali, né, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, a arca. É isso. Então, bora para a próxima, né? Já que Jubes acertou, Vamos lá. essa aqui tá tão fácil que eu não vou dar dica, né? Acho que vocês vão conseguir achar aí. Pergunta: onde está esse versículo na Bíblia? Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Acho que eles vão achar, Wilton. Tá fácil essa aí. Será? Eu tô achando essa aí mais difícil que do dilúvio, da chuva. O que você acha, João? Você acha que essa aí tá fácil ou difícil? Vai, Jubes. Olha, eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. Acho que tá em 1 João 2:23. E aí, Wilton, o que você acha? Eu tô achando que tem alguém ajudando, viu? Tem alguém só. Eu acho que tem um irmão soprando para Jubes aí, viu? Um irmão chamado Alexandre. Não, meu pai tá lá na sala, tô aqui no meu quarto. Maravilha. Será que tem mais alguém que acha que é esse? Para ver Moisés. Moisés. Ô, irmãos, eu acho que é em João 2, versículo 23 ao 25. 1 João 2, 23 a 25. Eric. Então, vamos ver aí, Wilton. Fala aí pra gente qual é a resposta correta que eu vou colocar aqui no... Certíssima resposta. Cadê? 1 João 2, 2, a partir do versículo... 23. Então, vamos colocar aqui. Vamos pedir eles para ler, né? Já que acertaram. Exato. Jubes, pode ler? Posso. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho também tem também o pai. Muito bem, isso aí. E o Elton? E uma pessoa, se uma pessoa falar que o Senhor Jesus não é Deus, que não acredita no Senhor Jesus, só acredita em Deus, o
que você acha? Essa pessoa está confessando o filho? Não, aí está negando. Justamente. Então, quando a gente confessa o filho, que a gente crê que ele é o filho de Deus, que ele é o nosso Senhor, que ele é Deus, a gente está confessando ele como o que ele é, e nós também temos o nosso Deus e Pai. Será que dá tempo para mais uma? Vamos para a última. 2 minutinhos, acho que a gente consegue. Se passar um pouquinho, não faz mal, não. Essa é polêmica, viu? Moisés levantou a mão, pode ficar à vontade. Ô, irmãos, eu tô achando muito mamão com açúcar, viu? Também tô achando, eu pensei que eu tinha pegado pesado. E essa aí, Moisés, que você acha? Tá mamão com açúcar? Tô pensando aqui, irmão. Vamos lá, todo mundo botando a cachola para funcionar aí. Pode escrever no chat quem tiver alguma ideia. Pode abrir o microfone e falar. Essa aqui não tem dica não, viu? Eric falou que é nível médio. Esté Ezequiel. Eu já sei. Eu acho que o primeiro foi Eva. Vamos ouvir todos, viu, Eric? Cada um. Tem Ô, Ludmila, tem irmão. João. Irmão. Vá anotando aí, Well. Fala, Vamos lá. Moisés. Irmãos, é a minha resposta. Adão e Eva. Pronto. Esté falou que foi Eva. Moisés falou Adão e Eva. Vamos ver agora João Miguel. João Miguel acha que foi quem? O primeiro pecador. Eu iria dizer Eva. Pronto. João Miguel é Ludmila. Agora eu pensei uma coisa, agora eu não sei mais se é isso que eu pensei. Eu Pode pensei que falar. poderia ter sido Satanás, né? Porque ele foi um anjo, né? E ele depois caiu do céu. Aí, pra mim, na minha mente veio ele por pecar, assim, mas acho que em questão de pecar aqui na Terra, eu acho que foi no caso Adão e Eva. Quer saber? Certo. Mas você mantém sua resposta, então, que foi Satanás, né? É, vou deixar nisso aí porque muito já respondeu o outro, né? Então eu vou deixar nessa daí mesmo. Pronto. Quem mais se arrisca aí? Fala, Esté. Eu acho que eu vou mudar minha resposta. Eu acho que vai ter a serpente, entendeu? Porque a serpente foi que, né? Acho que era um anjo, né? Aí do nada, né? Ela não foi mais anjo e virou Satanás. Acho que foi a serpente que foi primeiro. Então anota aí, Welton. Esté acha que foi a Já mudei serpente. aqui. Já mudei Estezinha, tá anotado. Mais alguém quer tentar? Moisés. Ô, irmão, deixa. Certo. Então, bora entender a pergunta do Welton. Quem foi o primeiro pecador? E aí, Welton? Tá falando do lugar onde esse primeiro pecador pecou, ou a gente só quer saber quem foi o primeiro? No caso aí, a gente quer saber quem foi o primeiro, dependente do lugar. Se foi Eva, se foi Adão, se foi Satanás. Quem pecou primeiro? Então, bora conferir? Fala aí para mim o versículo, porque eu tô sem a pesca. Eu separei mais uns aqui, mas vamos primeiro João 8:44.
Davi também acha que foi Satanás. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse aqui. Vós tende pai por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí, Welton? Então, antes de responder, eu vou pedir Eric para abrir lá em Isaías 14, para a gente ver mais um versículo. Aí está falando de Satanás, agora vamos ver Isaías 14. Onde é que está? Aí. A partir do 12, Eric. Vou ler só 2. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Essa estrela da manhã aqui, ó, tá falando de Satanás. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, Satanás dizia no coração dele, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse Altíssimo aqui é o Senhor Jesus Cristo, aos irmãos ensinam. Então, Satanás se orgulhou e queria ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Orgulho. Agora a gente vai para o último, que é Ezequiel 28. Versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras alfogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. E pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Aí tá bom. Aí, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aí até aí tá bom. Então, crianças, o primeiro pecador, como é que é a pergunta lá? Primeiro pecador, primeiro que pecou? Quem foi o primeiro pecador? Então, a resposta certa foi Satanás ou a serpente também, como o Esther falou. O que acontece? Deus criou todos os anjos, né? Os anjos não são como os homens que nascem, né? Da mamãe e do papai. Os anjos foram criados um a um. Deus criou milhões e milhões, a gente não sabe quantos. A Bíblia fala de miríades e miríades de anjos, né? E todos eram anjos bons, digamos assim. Eram servos de Deus, né? Ministros de Deus, serviam a Deus, todos. Deus não criou nenhum ali mal. Só que um deles, que é esse que a gente conhece por Satanás, ele desejou no coração dele, e ele era formoso ali, né? E ele tinha uma posição diante de Deus ali, que Deus colocou ele, e ele encheu o coração dele de vaidade e queria ser como o Altíssimo, que é o Filho de Deus. E ele se orgulhou disso
e quis ser, né, o que ele não deveria, e por isso ele pecando dessa forma, Deus lançou ele fora da sua presença, ou seja, dessa posição que ele tinha lá na hierarquia dos anjos lá. Eu não sei como explicar bem, mas existia lá uma hierarquia, né? São vários tipos, né? São serafins, anjos, querubins, tal. Então ele era um desses. Então ele foi lançado, tirado dessa posição porque pecou. Quando ele foi tirado dessa posição e Deus criou o homem, depois os anjos Deus criou muito antes. A gente não sabe quando, mas os anjos veio muito primeiro. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim, aí ele que já era uma criatura agora pecadora, caída, aí o que ele fez? Já era um ser maligno, porque ele não era antes, né? Ele era bom. Depois se tornou um ser maligno, porque pecou, né? Contra Deus. E aí o que ele fez? Ele veio até a terra e falou: eu vou agora estragar a criação de Deus. E aí ele teve aquela conversa com Eva, enganou a Eva, aí o pecado entrou no mundo, o pecado já estava, né? Antes, não aqui no mundo, mas já existia, porque Satanás já tinha pecado, mas no homem, né? Foi através de Eva, porque Satanás, que já havia pecado antes, enganou a Eva ali, ela comeu do fruto que não deveria ter comido, e através da desobediência dela, aí o pecado entra no homem. Por isso que a Bíblia fala: por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos, né, pecaram. Então, Satanás foi o primeiro pecador. Se é ele que quiser ajudar aí ou corrigir alguma coisa, fica aí à vontade. Não, é isso mesmo. Moisés, a gente quer falar também? Pode falar? Ô, irmãos, por que que Satanás teve inveja de Deus, sendo que naquele tempo não havia pecado? Essa é uma pergunta difícil, viu, Moisés? Porque a própria palavra fala que achou-se iniquidade nele. Ele foi o primeiro, surgiu dele. Então, eu não sei exatamente o que passou ali no coração dele. Foi orgulho, né? E uma coisa que também aconteceu, não só foi ele além ele que teve essa primeira decisão, né? A gente fala coração, mas eles são espíritos, né? Não tem coração como a gente, mas a gente fala da intenção, né? Coração, a intenção. Ele teve essa intenção de querer ser como o Senhor, o Filho de Deus, e ele conseguiu também convencer um terço, a Bíblia fala, dos anjos, um terço. Ou seja, se tinha 1000, ele conseguiu convencer 300 anjos, 300 e poucos anjos, a seguir a ideia dele. Por isso que caiu não somente Satanás, mas centenas de milhares de outros tipos de seres celestiais, como os demônios e, e outros, né? Espíritos malignos aí que tem. Então, Satanás, ele, além de ele pecar, ele ainda enganou, convenceu outros anjos a seguir a ideia dele, por isso que foram todos tirados da posição que eles tinham e depois serão todos lançados no Lago de Fogo. Que o Lago de Fogo foi preparado, Deus preparou o Lago de Fogo para Satanás e seus anjos, não foi para o homem, né? Deus não preparou o Lago de Fogo para o homem, preparou para Satanás e seus anjos, a palavra fala. Só que o homem vai para lá porque ele não quer ficar com Deus, né? Então, já que ele não quer ficar com Deus, só existe dois lugares, ou o céu ou o inferno. Não existe três. Então, se ele não quer o céu, só resta um lugar para o Senhor colocar ele. É o Lago de Fogo. Então, por isso que o homem vai para o Lago de Fogo, porque ele está rejeitando a oferta de Deus de salvação, de crer no Senhor Jesus para ser salvo.
Foi bom uma coisa que você falou aí também, Elton, da questão da posição, porque erroneamente ensinam para a gente que Satanás e os anjos caídos, eles estão no inferno, né? Foram lançados, já estão em um lugar aí, perturbando as pessoas que moram, mas os anjos caídos e Satanás, eles estão ainda aí nas regiões celestiais. Eles caíram de posição. Eles só serão julgados e lançados aí no lago de fogo no final, né? Depois, quando o Senhor Jesus tiver tido seu reinado milenial aqui, aí eles vão ser julgados e colocados lá nesse fogo. Hoje, o lago de fogo foi preparado, está vazio. Não tem nenhum anjo caído lá. Ninguém. Criança, muito bom lembrar isso aí que ele falou. Quando vocês vêem aqueles desenhos, filme lá de um trem pegando fogo, um lugar cheio de fogo, com um diabo com um rabo e uma lança de 3 pontas assim na mão, isso é pensamento humano, né? O homem que fica mirabolando essas coisas e criando essas imagens e fios e desenho e tudo, mas Lago de Fogo tá vazio, não tem ninguém lá. Satanás irá inaugurar, né, a besta, A besta e o Satan, falso profeta. eu faço profeta, depois Satanás irá inaugurar e depois todos os homens que rejeitaram a salvação. Por enquanto, não tem ninguém lá no Lago de Fogo. Essas imagens aí que os homens inventam é tudo invenção tolice do homem. Érico, eu acho que a gente já passou. Tá bom para a gente finalizar por hoje. Isso aí. Então, vou encerrar a gravação aqui e a gente volta na quarta-feira que vem, né? Se o Senhor permitir.